Ezequiel 37, é um texto que eu creio que você conhece muito, que você conhece bem. Eu creio que é um texto que você já tem um certo conhecimento, já deve ter ouvido muitas pregações acerca de Ezequiel 37. E eu creio que hoje Deus vai ministrar algumas coisas ao seu coração. Você crê que Deus vai ministrar algumas coisas ao seu coração aqui? Amém? Sabe que você está nesse lugar porque há um propósito de você estar aqui. Amém? Eu até comentei isso, creio que vou comentar no meio, que tudo que Deus faz é intencional. Amém, queridos? Não é casual. Deus não trabalha com casualidades. Deus, ele trabalha de uma maneira intencional. Ezequiel 37, quem achou? Vamos ler o texto, irmãos. Diz assim o versículo 1: E a mão do Senhor veio sobre mim, e ele me levou pelo Espírito do Senhor a um vale cheio de ossos, e me fez andar de um lado para o outro, e vi que o número deles no vale era grande, e estava muito seco. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão reviver? E eu respondi: Senhor, tu sabes. Então ele disse-me: profetiza sobre estes ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: farei entrar em vós o fôlego de vida e vivereis. Sobre vós porém nervos, farei aparecer carne, e estenderei pele. Porém o Espírito em vós, e vivereis. E então sabereis que eu sou o Senhor. Versículo 7. Profetizei como me foi ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de estalo, e os ossos se uniram, osso com osso. Olhei e vi que os nervos os cobriram, e a carne apareceu, e a pele se estendeu por cima deles. Mas não havia espírito neles. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, ó filho do homem. Profetiza e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, ó Espírito, vem dos quatro ventos e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado. Então o Espírito entrou neles, e eles viveram, se puseram de pé, e um exército muito grande. Diga graças a Deus. Queridos, nós estamos então entrando no mês agora do mover do Espírito Santo. E quando nós estávamos assim, sabe, preparando, pensando, e aquilo que veio ao coração, Ezequiel 37. Por que Ezequiel 37, pastor? Ezequiel 37 fala de um grande mover que aconteceu em um certo lugar. Um mover que foi promovido, e esse mover que foi promovido gerou transformação, restauração, mudança, trouxe vida para aquele lugar. E eu creio, queridos, que é o que Deus ele deseja para mim e para você, a partir desse mês, aonde ele quer promover alguns moveres na sua vida, aonde de alguma forma Deus ele quer trabalhar da sua vida de um modo intenso. E só que para isso acontecer, nós temos que entender como que moveres trabalham, como que acontecem, qual é a dinâmica de moveres, e tudo aquilo que Deus ele deseja e espera fazer nas nossas vidas. Amém? Por que eu escolhi o cativeiro babilônico? E é muito interessante que você perceba-se isso. Ezequiel 37 e o profeta Ezequiel, irmãos, ele foi um profeta que surgiu num período muito triste da história do povo de Deus. Porque foi um período, irmãos, onde este povo voltou a ser escravos. Quer dizer, a última experiência que eles tinham tido com escravidão foi o período em que eles estavam no Egito. Só que naquele período do Egito, eles ainda não eram uma nação. Eles ainda não tinham uma constituição, não tinham um território. Eles simplesmente eram um povo de uma origem aí de alguns patriarcas, mas eles não eram ainda assim organizados. O que acontece com o povo aqui no livro de Ezequiel, que você precisa entender o contexto histórico do que está acontecendo, é que eles estão então no meio de dos períodos mais tristes da história deles, que foram o cativeiro babilônico. Aonde, irmãos, esse povo não era mais simplesmente um povo que ainda se encontrava como era no Egito. Não. Era um povo que já possuía um legado. Olha que coisa, hein? Que já possuía uma experiência. Um povo que carregava uma herança espiritual. Um povo que tinha grandes referenciais espirituais. Pessoas que foram usadas por Deus. Pessoas que de alguma forma, irmãos, foram experimentadas por Deus. E de repente, esse povo foi conduzido para um lugar, para voltarem a ser
escravos. Então, quando Ezequiel surge para profetizar, ele está surgindo no meio desse cenário. Um cenário de caos, um cenário onde a nação foi devastada. Quer dizer, um cenário onde, irmãos, a liberdade deles foram tiradas, eles não eram mais livres, eles não tinham simplesmente mais o direito de ir e vir, isso foi sancionado, tirado deles. Sonhos e projetos foram interrompidos. Imagina eles que estavam vivendo na nação deles, colocando os planos, projetos, como você está fazendo esse ano, colocando planos, colocando projetos, estabelecendo coisas novas na sua vida, e aí de repente isso é cortado na vida deles, é interrompidos, relacionamentos, irmãos, foram destruídos, porque, por exemplo, casais foram separados à força, a esposa foi para um lado, o marido foi para o outro, filhos foram arrancados dos seus pais, filhos para um lado, pais para os outros. Então, quer dizer, muitas famílias foram destruídas, eles entraram em um período de escassez material, quer dizer, começaram a viver uma pobreza material na vida deles, então as coisas foram se apertando nesse sentido, e o mais difícil ainda, é que eles começaram, irmãos, a viver um distanciamento espiritual. Por quê? Porque eles não estavam mais na capital, aonde tinha o templo do Senhor. Eles não tinham mais contato com Jerusalém, aonde lá naquele alto monte, onde foi construído aquele templo, Isaac tinha sido sacrificado, Jacó havia dormido e viu a escada. Estão entendendo, queridos? Quer dizer, eles não tinham mais aquele contato, então houve um distanciamento espiritual. E você sabe que distanciamento espiritual leva a frieza espiritual. E aí eles foram conduzidos simplesmente, igreja, para uma terra estrangeira, para conviver com um povo estranho, não sabendo a língua daquele povo, mal conhecendo o dialeto, os deuses, a cultura, os costumes, simplesmente assim, da noite para o dia, é o que aconteceu na vida deles. Portanto, isso foi o cativeiro babilônico. Aí eu lhe pergunto, tem alguma semelhança com aquilo que nós estamos vindo aí, sim ou não? Vocês estão percebendo? Que há uma certa semelhança, sim ou não, com essa pandemia, que nós estamos vindo dessa pandemia, aonde liberdades foram tiradas de nós, sim ou não, igreja? Aonde de alguma forma sonhos e projetos foram interrompidos, sim ou não? Aonde de alguma forma famílias e casamentos, relacionamentos foram destruídos, sim ou não? Aonde de alguma forma escassez material apareceu? Diz que a fome aumentou, diz que muitas pessoas estão passando algo que não passava há muitos anos. E não só isso, eu tenho visto também, irmãos, o distanciamento, que isso provocou em muitas vidas, que foi o distanciamento espiritual, porque muitas delas não podiam mais se reunir, nós não podemos, não podíamos mais se reunir como igreja, e a partir disso, eu vejo até hoje que pessoas que não voltaram, porque o distanciamento espiritual gera o que, irmãos? Frieza espiritual. Repete comigo, distanciamento espiritual gera frieza espiritual. Se você está frio espiritualmente, significa que você está o quê? Distante. O que eu faço? Se aproxima. Se achegue a mim. Porque eu me achegarei a vós. Amém, igreja? E aí, então, o que nós começamos a perceber? Que Ezequiel, ele surge dentro desse cenário. Olha que coisa. Para você entender quem foi Ezequiel, irmãos. Ezequiel foi um profeta que profetizou, que pregou durante 22 anos para o povo de Deus dentro do cativeiro. Ou seja, e isso que é maravilhoso, Deus nunca nos deixa desamparado. Mesmo dentro de um cativeiro, Deus levanta os seus profetas. Deus libera as suas palavras. O que sustentou você aí nesses 2 anos e pouco? O que está sustentando você nesses 2 anos e pouco? A palavra. Amém? As pregações, as mensagens, os direcionamentos da parte de Deus. E aí então é quando Deus então levanta esse profeta Ezequiel, no meio de um caos, para que ele comece então a profetizar. E meu amado, vou dizer uma coisa para você, você acha que foi fácil? Hein, igreja? Não, porque uma coisa é você profetizar antes de um caos, como foi Jeremias. Você ainda não está no meio daquele caos, você está preparando o povo para viver um caos. Uma coisa é você profetizar pós o caos, porque daí você está falando de reconstrução, direcionamento.
Agora, profetizar no caos, dentro do caos, dentro daquele furacão, no meio de todo aquele alvoroço, você é levantado para começar a liberar palavras, você é levantado para começar a trazer confrontos, você é levantado para de alguma maneira encorajar. Queridos, esse é o cenário em que esse homem, ele é levantado, e que esse homem então começa, queridos, a liberar a palavra do Senhor. É nesse lugar aonde Deus então começa a usar ele. E aqui eu quero começar a declarar algumas coisas, e algumas coisas que Deus tem colocado no meu coração. Qual é a primeira coisa que eu quero que você perceba? Amados, Deus ele quer levantar pessoas no caos e para o caos. Vou repetir. Deus ele quer levantar pessoas no caos e para o caos. Mas eu vou explicar. Tem pessoas, queridos, que são levantadas antes do caos, tem pessoas que são levantadas pós-caos, mas tem pessoas que Deus levanta no meio do caos, que Deus promove por causa do caos, por causa da situação, por causa da dificuldade. Eita, quero te falar uma coisa, a crise ela não é ruim, irmãos. O caos não é ruim. A crise e o caos é um ambiente oportuno para que pessoas possam ser promovidas e levantadas. Você lembra quando a Bíblia fala, irmãos, que durante 40 dias vinha um gigante chamado Golias, e esse gigante, ele afrontava o povo de Deus, e ele afrontou o povo de Deus durante 40 dias. 40 dias. E naquele momento ninguém se levantava. Ou seja, diante daquela crise, ninguém apareceu. De repente um menino, eita Deus, um improvável, quem menos você esperava, aparece no meio daquela situação. E ele acaba trazendo o que para aquele povo? A solução. Ele acaba trazendo o que para aquele povo? A saída. Então o que acontece? Quando há um caos, sempre há um momento, uma oportunidade, para que alguém possa ser promovido com aquilo ali, para que alguém possa se destacar com aquilo ali, para que alguém de alguma forma, irmãos, possa crescer no meio daquele ali. Vocês estão entendendo? Entenda uma coisa, caos, crise, é um momento onde Deus levanta pessoas no e para o caos. Agora, por que Deus levantou então Ezequiel naquele caos e para aquele caos? Diga comigo, para trazer ordem. Ou seja, o caos precisa do quê? De ordem. Ei, teu casamento está um caos? Tua família está um caos? A tua vida está um caos? Hein? O que você pode olhar e dizer assim, pastor, está um caos? Está desorganizado, as minhas finanças, vou dizer para a pessoa, está ficando um caos. Sabe de uma coisa? Deus ele levantou você, para que você pudesse colocar ordem nesse caos. A empresa que você está chegando agora, e você está observando, e você está dizendo, meu Deus, mas tem tanta coisa errada nesse lugar. Meu Deus, Deus me mandou para esse lugar. Tanto lugar para Deus me enviar, eu achei que era uma boa oportunidade. Quando eu chego, meu Deus do céu, que lugar é esse? Será que ninguém percebe? Se eu disser para você que ninguém percebe, hein? Que ninguém está vendo o que você vê. E por que isso? Porque você foi levantado ali para trazer ordem para aquele lugar. É o que aconteceu com esse profeta aqui, irmãos. Ele estava naquele lugar profetizando para trazer o quê? Ordem naquele lugar. Agora, é lógico, há uma diferença entre ser um profeta no caos e o profeta do caos. Tem muitos que são profetas do quê, irmão Simone? Do caos. Aí você recebe lá no seu WhatsApp, ó, dia 23 do 2 vai vir vai fechar tudo ali, e sabe, o anjo da morte vai ser liberado. Esses são os profetas do caos. Não saiam de casa, não é verdade? Esses são quem, irmãos? O profeta do caos. Mas há uma diferença, o profeta no caos é um profeta que proclama esperança, novas expectativas. Amém? Diga para quem está perto de você assim, fala para ele ou para ela assim, não seja profeta do caos. Tem alguém, a mãe já riu aí, alguma coisa. De novo, não seja profeta do caos. Fala, está no caos? Pregue esperança. Amém? Novas expectativas. Amém, igreja? Quem está entendendo aí? Amém, queridos? Ou seja, Ezequiel foi levantado ali para ser alguém, para olhar para aquela realidade. E você vai ver que Ezequiel 37 fala sobre isso. Mas para trazer o povo
para uma realidade além daquela que eles estavam vivendo e presenciando. O que eu quero trazer para vocês é isso. Eu não sei qual é a realidade que você se encontra hoje. Eu não sei o que você tem experimentado hoje sobre a sua vida. Mas uma coisa eu quero dizer para você: existe algo além daquilo que você está vivendo hoje. E o que você está vivendo hoje não é o fim de tudo, é só o meio. Eita Deus. Você está só no meio ainda. Você não está no fim. Não chegou no fim. Você está no meio. Então o que o profeta está dizendo é: calma, gente, não é o fim, é o meio. Diga, não é o fim, é o meio. Amém, igreja? Vamos entrar aqui no texto? Vamos lá? E vamos permitir o Espírito Santo aqui ministrar. Ezequiel 37. Ele diz o seguinte: a mão do Senhor veio sobre mim, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor a um vale de ossos secos. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. O crente é alguém que é alguém que é conduzido pelo Espírito. O crente é alguém que precisa entender que a vida dele tem que ser movida através do Espírito Santo. A vida dele é uma vida onde quem o impulsiona é o Espírito Santo. E às vezes, irmãos, quantos de nós fazemos coisas nas nossas vidas e aquilo que a gente faz não é algo do Espírito, mas é simplesmente coisa da nossa cabeça mesmo. Coisas que a gente acha que é bom, que a gente deduziu que é o melhor, que a gente parou, pensou e falou: eu acho que isso aqui é bom para mim, eu acho que vai dar certo. Só que o que nós temos que entender, irmãos, que eu e você não somos pessoas conduzidas simplesmente pelas nossas razões, pelos nossos sentimentos, pelas nossas avaliações. Mas nós somos conduzidos e devemos ser conduzidos pelo quê, irmãos? Pelo Espírito Santo de Deus. Por que eu te falo isso? Porque a Bíblia está cheia e ela mostra para nós situações de pessoas que foram conduzidas a partir delas mesmas, e o fim que elas experimentaram foi um fim caótico. Quando você, por exemplo, vê a história de Ló, a Bíblia nos conta que quando ele se separa do tio dele, ele vai para uma região, para um lugar que quando ele olhou, ele falou: eu achei que isso era o melhor para mim. Porque olha que lugar lindo, olha as campinas, olha tudo aquilo. Mas o fim da história de Ló, quando a gente observa, foi algo completamente triste, uma tragédia. Quando na realidade, meus irmãos, presta bem atenção, a gente olha para a história de homens e mulheres de Deus de fato. Eles foram pessoas conduzidas pelo Espírito. E às vezes o lugar em que o Espírito conduziu eles não era um lugar assim tão agradável. A Bíblia fala em Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4, que Jesus, por exemplo, foi levado pelo Espírito para onde, irmãos? Hein? Para uma ilha no Caribe? Hein, queridos? Para Capadócia? Hein? Para onde ele foi? Para o deserto. E tinha uma finalidade: ser tentado pelo diabo. O que eu quero que você compreenda? É que se você não viver e caminhar e se movimentar no Espírito, Deus ele vai levar você para lugares que quando você chegar lá, você não vai compreender por que você está lá. Você vai tentar e você vai se perguntar: por que Deus me trouxe aqui? Deus, o que eu estou fazendo nesse lugar, meu Deus? Eu não estou entendendo o que eu estou vendo, o que eu estou enxergando. Ei, por que eu caí nessa família? Por que eu estou dentro disso? E aí o que eu quero que você entenda? Que se você for pelo seu natural, de fato, irmãos, você não vai compreender o motivo de você estar ali. Você não consegue discernir por que você está ali. Agora, quando nós somos movidos pelo Espírito, e nós chegamos em desertos, em vales, quando você chega ali, você sabe quem conduziu você? Aí me veio algo aqui. Sabe por quê? Sabe por quê? Quem quer pegar essa aí? Porque pouco importa o lugar que você vai, desde que você saiba quem está acompanhando você. Desde que você saiba quem está com você. Porque a questão não é o destino, mas sim quem está me conduzindo.
Porque quem está me conduzindo é a minha direção. Aleluia. Você pode observar que o profeta não teme, não se desespera, não acontece nada com ele, embora era uma visão. E ele não se espanta, porque ele sabe, Deus está me conduzindo para um lugar. Se eu estou com Deus, se é Deus, não há o que temer. O problema é eu chegar lá e ele não chegou comigo. Ai, ai, ai. Estão entendendo, igreja? O problema é eu estar lá e Deus não está. Estão entendendo, igreja? Por isso, nós temos que caminhar e nos movimentar de um modo. Que modo, igreja? Espiritual. E eu já vou te mostrar como é que você vai fazer isso. Você precisa caminhar de um modo espiritual, para que você possa entender e discernir o porquê que você está onde você está, para você compreender porquê que Deus te levou para lá, para você entender porque Deus te colocou lá. De repente você se pergunta, por que Deus não te promoveu ainda dentro aí dessa empresa? Por que Deus ainda não me tirou desse lugar? Agora, se você estiver no Espírito, você vai discernir tudo e você vai entender o porquê que você está onde você está ainda, e por que de repente Deus ainda não colocou você em outro lugar. Estou entendendo? Agora, por que, irmãos? Continua lendo comigo. Versículo 2: E me fez andar de um lado para o outro, e eu vi que o número deles no vale era grande, e estavam o quê? Muitos secos, e algumas traduções traz sequíssimos. Sabe o que eu achei interessante? Olha para mim. Ele está falando que Deus marca um encontro com ele e leva ele para um vale de ossos secos. Imagina um cemitério a céu aberto. Deus pega na mão dele e Deus começa então a caminhar com ele. E a Bíblia diz que ele andou de um lado para onde? De um lado para o outro. Você já se sentiu assim na sua vida? Onde parece que você não sai do lugar? Hein? Você vai para um lugar, aí você fala, não, agora vai mudar. Aí quando você, de repente, você vai para um outro, você fala, acho que agora vai. Aí você volta de novo. Você estagna. Como se estivesse andando em círculos. Já se sentiu assim? Você já percebeu por que Deus te leva para alguns lugares? Hein, crente? Presta bem atenção agora. O que o texto diz? E eu vi. Deus tem levado você para alguns lugares para que você possa ver algumas coisas, para te mostrar algumas coisas. Ei, crente, esteja atento. É como eu falo sempre para as pessoas quando elas chegam para mim, pastor, eu vou viajar, a senhora ora por mim? Eu falo, oro. E sempre quando eu oro, eu digo sempre o seguinte: Deus, essa pessoa não vai lá simplesmente para descansar, porque crente não tira folga, irmão. Quem entendeu aí? Queridos, crente não tira folga não, irmão. Entendeu ou não? Pastor, eu vou descansar, vou passar 30 dias. Hein? Lá no Caribe, pastor. Amém, irmão? Você está no Caribe. Hein? 30 dias, pastor. Quer dizer que lá você deixou de ser crente? Que você está 30 dias passando férias no Caribe? Ou você foi para a Disney? Viu Mickey Mouse, você está de férias, não é mais crente. Crente não tira férias, irmão. Não tem folga. Por isso que eu sempre oro, meu Deus, essa pessoa não vai lá por acaso. Pega aí, a viagem é só uma desculpa para que ela possa estar naquele lugar e cumprir o que ela tem que cumprir lá, em o nome do Senhor.
Por isso, quando você vai para um lugar, crente, sempre esteja atento, crente, discernindo, antena ligada, observando, sabe, no teu espírito, percebendo a realidade espiritual daquele ambiente, vendo as coisas. Estão entendendo ou não? Por isso que Deus te leva para um lugar, aí Deus te leva para o outro. Deus te levou para um ambiente, aí você tem que estar o quê? Observando. E ali o texto diz que ele observou. E ele percebeu o que, igreja? O que ele percebeu, irmãos? Que era muito, ele falou, era muitos ossos, mas eles estavam o quê? Como que ele percebeu que estava seco? O que vocês acham? Vocês acham que ele só ficou olhando assim? Hein? Ou você acha que ele pegou nas mãos? Hein? Apalpou, percebeu e constatou. Está entendendo ou não? Quem está entendendo aqui? Entenda que Deus te levou lá. Deus tem visto, Deus tem feito com que você veja algumas coisas. Porque através da sua vida, é através da sua vida, irmão. Deus, Ele quer trazer um mover para aquele lugar. Deus, Ele quer trazer um mover para dentro da tua casa. Deus quer trazer um mover para aquela empresa. Deus quer trazer moveres na vida de pessoas. Como você acabou de ler aqui comigo. Por que Deus levou o profeta para aquele lugar, irmãos? Por que Deus conduziu o profeta para aquele ambiente, irmãos? Porque Deus queria promover um mover naquele lugar. Quem entendeu aqui? Deus queria trazer um mover para aquele lugar. Amém, irmãos? E agora aqui você precisa entender sobre moveres. Agora você precisa compreender o que é um mover. O que mover faz. Como que acontece o mover. E aí o que é interessante? Presta atenção. Que moveres só chegam quando profetas chegam. Ou seja, até o momento em que o profeta não tinha chegado naquele vale, nada tinha acontecido. Ai, você está entendendo. Até o momento em que o profeta não havia chegado ali, aquele vale, aquela situação, aquele caos estava naquele estado, daquele jeito. Mas quando o profeta chegou lá, tudo começou o quê, irmãos? A mudar, a se mover. Você entendeu ou não? Tem coisas que estão paradas porque você ainda não chegou lá. Mas quando você chegar lá, as coisas vão começar a entrar em movimento. As coisas vão começar a andar. E às vezes você diz, pastor, é impressionante. As coisas só andam quando eu estou presente. Ei, você não entendeu não? Pastor, é impressionante. As coisas só acontecem quando eu estou lá. Ei, você não está entendendo não? Pessoas promovem moveres. Porque a gente acha que mover é uma coisa aleatória. Vocês estão entendendo, crente? Casual. O que vocês experimentaram aqui no início da ministração do louvor, não foi um mover de Deus? Mas ele aconteceu por acaso? Não, porque pessoas chegaram nesse lugar. Pessoas intencionaram e disseram, nós queremos a presença de Deus aqui. Aliás, Deus só manifesta onde pessoas querem a presença dele ali. Aonde a presença dele é reconhecida, é notória. Aonde ele percebe que querem ele, se não quer ele. Aonde ele é desejado, almejado. Por isso que tem pessoas que elas dizem, mas eu não sinto a presença de Deus. Porque você não almeja, você não deseja, você não quer. Porque a partir do momento que você fala, Deus, eu quero a tua presença, eu desejo a tua presença, então ele fala, então tá bom. O princípio é esse, eu me achego de quem se achega a mim. Esse é um princípio espiritual, amém, igreja? Moveres só chegam quando profetas chegam, amém? Entenda uma coisa, moveres são provocados. Se você quer ver um mover de Deus dentro da tua casa, se você quer ver um mover de Deus sobre a tua vida, entenda que esse mover, ele precisa ser provocado. Observa que o mover que aconteceu aqui nesse vale dos ossos secos foi um mover provocado por uma pessoa.
Por isso que a igreja precisa despertar, e nós temos que entender, irmãos, que se Deus tem nos posicionado em certos lugares, se Deus tem nos levado a conhecer certas pessoas, é porque Deus, Ele quer vir com o mover dEle sobre aquelas vidas, sobre aquele lugar, sobre aquelas pessoas. Porém, para que isso possa acontecer, tem que ter alguém que venha provocar esse mover naquele lugar, provocar esse mover sobre aquelas vidas. Pessoas que coloquem as mãos e ali orem, ministrem. Pessoas que chegam e abrem a boca e pregam. Moveres são provocados. Por isso que eu disse, puxa a presença, puxa, e você veio. Você atrai, você grita. Vocês estão entendendo ou não? Ezequiel chegou lá e começou a provocar um mover naquele lugar. Aleluia. Alguns vão entrar em lugares novos aqui, e Deus está levando você lá, porque Ele quer trazer um mover para aquele lugar. Mas você precisa provocar o mover de Deus naquele lugar. Você vai conhecer novas pessoas, porque Deus quer trazer um mover sobre aquelas vidas. Mas para que isso aconteça, você precisa provocar o mover de Deus na vida daquelas pessoas. Pais, vocês precisam provocar o mover de Deus na vida dos seus filhos. Cônjuges, vocês precisam provocar o mover de Deus na vida dos seus cônjuges. Filhos, vocês precisam provocar o mover de Deus na vida dos seus pais. Não adianta você ficar com essa, mas está no tempo de Deus, né, pastor? A pessoa, se ele chega, está no seu tempo, né, Deus? Quando o senhor quiser fazer, o senhor faz. Então só ficar esperando aí. Se é que você não está esperando já até hoje. Você tem que entender, irmãos, que se você quer que algumas coisas aconteçam na sua vida, você tem que provocar isso. Você tem que ser a causa. Você está entendendo, né, Michael? Você tem que ser a causa, a ação. Você não pode ser a reação, o reativo. Simplesmente. Estão entendendo? Você tem que ser aquele que é o proativo. Aquele que inicia, aquele que puxa. Vamos! Estão entendendo ou não? Esse é o profeta. Esse é o que carrega o espírito da profecia dentro de si. Nós somos, irmãos, provocadores de moveres. Se a gente quiser trazer um grande mover sobre esse bairro, sobre essa cidade, uma igreja pode provocar isso. Você crê? Oh, xaramaias. Aleluia. Tem pessoas aqui neste lugar que estão precisando desse mover. E entenda que algumas coisas só vão acontecer na sua vida se houver um mover de Deus para aquilo. Só vai acontecer se houver um mover de Deus, irmãos. Se Deus começar a se movimentar. Estão entendendo, igreja? Porque a história nos conta aqui de Ezequiel que é o mover de Deus que coloca as coisas em movimento em nossas vidas. É esse mover que começa a alinhar todas as coisas, a colocar as coisas no seu lugar. Oh, aleluia! Osso com osso, nervo com nervo, pele com pele. A vida está bagunçada? As coisas estão desalinhadas na sua vida? É esse mover que vai fazer com que as coisas começam a acontecer as coisas na sua vida, fazer com que aconteçam as coisas na sua vida. Esse mover faz com que algumas coisas entrem na sua vida, outras coisas saiam da sua vida. Esse mover faz com que você tira você de um lugar e põe você no outro lugar. Observe que na verdade o mover começou com um profeta. Não foi quando o profeta simplesmente começou a profetizar. O mover já foi levar o profeta para o lugar. Já iniciou esse mover ali, amém? Mas vamos seguindo. Como provocar moveres? Quem quer provocar moveres aqui, irmãos? Se você precisa de um mover de Deus na sua vida, na sua história,
Tem alguém precisando aqui de algum mover de Deus aqui? Não, é sério mesmo? Você está levantando só porque eu levanto? Quem está precisando de um mover de Deus? Eu estou precisando de um mover de Deus. Você está precisando de um mover de Deus? Não sei aonde, mas você está precisando. Como provocar moveres? Quem quer provocar moveres aqui? Você quer provocar moveres?